Vamos ver como é o potencial no eixo de um anel e de um disco. Isso vai ser apresentado na forma de exercício ou problema. Primeiro, o potencial do anel, e a gente vai estimar o valor desse potencial caso a gente tenha um anel metálico ligado a uma fonte de tensão contínua, uma fonte DC. Depois, o potencial no eixo do disco. E para resolver, a gente vai usar integral simples e integral dupla. Portanto, vai ser uma introdução a integrais de superfície que vamos começar a usar daqui para frente. E calcular também valores numéricos desse potencial para se ter uma ideia da ordem de grandeza dessas quantidades que trabalhamos em eletricidade. E, de novo, tudo bem detalhado. Vamos lá. Vamos determinar o potencial no eixo de um anel de raio R com uma densidade linear de cargas uniforme lambda. Para resolver, vamos usar coordenadas cilíndricas, com o anel no plano XY e seu eixo no eixo Z, desse jeito aqui. O ponto P distante Z0 do plano do anel. Como não tenho cargas no infinito, a gente pode admitir que o φ no infinito é igual a zero. Desenhando de novo, pego um elemento do anel, um arco infinitesimal no ângulo dθ, na posição angular θ. Esse elemento tem uma quantidade de cargas dq, que vai ser a densidade multiplicada pelo comprimento do arco infinitesimal. E esse dq vai gerar um potencial dφ em P, que está a uma distância u. Esse potencial infinitesimal é kdq sobre u, que dá para escrever em termos de dθ. Esse u é a raiz quadrada de z0 ao quadrado mais r ao quadrado. E, portanto, o dφ fica desse jeito aqui. Esse é o potencial do elemento de arco. O potencial devido a toda a distribuição vai ser a soma de todos os potenciais elementares gerados por arcos igualmente elementares que compõem a distribuição. Como a fórmula do dφ está com dθ, então a distribuição compreende elementos de θ igual a zero a 2π, dando uma volta completa. Usando a equação do dφ, o potencial vai ser então isso aqui. Bom, a solução está montada, agora é só a parte algébrica. Resolvendo então a equação, aqui um lembrete, o lambda é uniforme, o que quer dizer que lambda é uma constante e, portanto, ele fica fora da integração. Vai ficar assim e o resultado vai ser isso. Para generalizar, para qualquer outro ponto ao longo do eixo, eu troco o z0 pelo z e escrevo o resultado desse jeito aqui, sendo que a fórmula se aplica para qualquer valor de z. Item B, vamos analisar o resultado. A melhor forma de fazer isso é normalizar a fórmula com o raio do anel. E para isso eu defino a posição axial, ou seja, ao longo do eixo, em relação ao raio do anel. Defino então a variável beta como z sobre r, e dessa forma, quando beta for igual a 1, eu vou estar a uma distância igual ao raio do anel, beta igual a 2 a uma distância correspondente ao diâmetro do anel, e assim por diante. Então, substituindo z igual a beta-r na fórmula, a gente obtém isso aqui, onde a função f de beta é uma função matemática, pois o beta é adimensional. Vamos calcular alguns valores para a função f. Eu tenho essa tabela. No plano do anel, que é em beta igual a zero, a função é máxima e igual a 1. E depois disso ela vai diminuindo. O gráfico vai ficar desse jeito aqui. Portanto, eu tenho o máximo no plano do anel e depois diminui à medida que eu me afasto desse plano. Esse máximo é 2πk lambda. Isso dá para escrever de outra forma. Como a densidade é constante, a carga total vai ser o lambda multiplicado por 2πr e o potencial máximo fica sendo kq sobre r. Ou seja, é como se tivéssemos uma carga pontual distante r do ponto de interesse. Agora, se o z ou beta for para o infinito, o potencial vai para zero. E isso está de acordo com a suposição inicial que o potencial é nulo no infinito. Vamos fazer um exercício numérico. Um anel com seu plano paralelo a uma placa, ele vai ter uma carga Q igual a CV, onde o C é a capacitância e V a DDP. A capacitância é dada por essa fórmula. Supondo o fio que eu usei para fazer o anel seja muito fino e o anel esteja bem longe da placa. Para um anel de raio 10 centímetros e um fio de raio meio milímetro, estando ele a 1 metro da placa, a gente obtém por essa fórmula que a capacitância é de 4,73 picofarad.
Agora, suponha que eu ligue esses condutores a uma fonte DC, a uma bateria de 12 volts. Vamos ver qual a densidade de carga e qual o potencial no centro do anel e a 5 centímetros dele. Tudo isso ao longo do eixo. Para o anel, a densidade de cargas é a carga dividido pelo 2πr. Escrevendo em termos dos parâmetros de entrada e substituindo os valores numéricos, a gente obtém 90 picocoulomb por metro. Para determinar o potencial em diversos pontos, vamos reescrever nossa fórmula do potencial em termos dos parâmetros de entrada. Fica desse jeito aqui. Substituindo os valores numéricos, a gente obtém 5,7 volts no centro do anel e 5,1 volts a 5 centímetros do plano do anel. Vamos fazer um resumo? Então, a gente determinou o potencial no eixo de um anel de raio R com uma distribuição uniforme de cargas lambda, como nessa figura aqui, com um anel no plano XY e seu eixo sobre o eixo Z. O potencial é dado por essa fórmula, aplicável para qualquer valor de Z. E o potencial é também simétrico em relação ao plano do anel. Então, em mais Z e menos Z, eles são iguais. E essa equação pode ser reescrita na forma normalizada, onde a gente usou o beta igual a Z sobre R. Então, pela fórmula, a gente tem um potencial máximo no plano do anel e depois ele vai diminuindo à medida que eu me afasto desse plano. É isso aí. Vamos determinar o potencial no eixo de um disco de raio R com uma densidade superficial de cargas uniforme sigma. Vamos resolver de duas formas. Uma primeira usando integral simples e depois usando uma integral dupla. Na primeira forma, a gente supõe conhecido o potencial no eixo de um anel. Um anel com uma densidade linear de cargas uniforme, lambda. A fórmula é essa, assumindo que o potencial é nulo no infinito. Para usar essa fórmula no anel, a gente precisa encontrar uma relação matemática entre o lambda e o sigma. Para fazer isso, considere um anel de raio R com uma largura dr, e isso num ângulo infinitesimal dθ. Pegando um elemento de área dA, eu vou ter isso aqui. Um retângulo de lados r dθ e dr. Essa quantidade de cargas dq eu posso representar como uma densidade linear lambda ou uma densidade superficial sigma, desse jeito aqui, dividindo a quantidade de cargas pelo comprimento ou pela área. Dessas equações eu tenho isso. E assim eu tenho uma relação entre o lambda e o sigma. Agora, eu tenho como dado do problema a fórmula do potencial do anel. Então, se eu pegar um anel de largura dr e raio Rzinho, aqui no plano XY, eu vou poder usar essa fórmula. E esse anel é um infinitesimal do disco, que vai gerar no ponto P um potencial dφ. A fórmula do potencial fornecida é essa aqui. E usando o 2, o lambda igual a sigma dr, o meu dφ vai ser isso aqui. Agora, o potencial total, o potencial final no ponto P, ele vai ser a soma de todos os anéis de diferentes raios que formam o disco. Matematicamente, isso fica expresso dessa forma. Na fórmula do dφ, a gente tem o dr. Então, essa distribuição é definida quando eu vario o r de 0 até r. Substituindo o dφ, a gente tem, então... Bom, com isso a solução está montada. Agora é só a parte algébrica. Resolvendo a integral, lembrando que o sigma é uniforme, portanto é uma constante, ele vai ficar fora da integral e a gente obtém isso aqui. Essa integral dá para resolver por substituição, e então o potencial fica sendo dado por isso aqui. Lembrando que a raiz quadrada de z0 ao quadrado é módulo de z0, e o resultado é esse. Vamos generalizar para qualquer coordenada z, e substituindo o k igual a 1 sobre 4πε0, a gente obtém isso aqui, com o módulo de z. Então, válido para qualquer valor de z. Vamos restringir e trabalhar apenas com z positivo. Dessa forma, o resultado fica desse jeito aqui. Agora vamos determinar o potencial no eixo usando a integral de superfície. Vamos usar coordenadas cilíndricas com o disco no plano XY e seu eixo sobre o eixo Z. Eu pego um elemento de área que tem uma quantidade dq, que vai gerar um dφ no ponto distante U.
Supondo que o potencial no infinito é zero, a gente tem que o dφ é kdq sobre U, fica desse jeito. Eu tenho ainda que um elemento de área dA do disco é esse retângulo infinitesimal de lados dr e r dθ. Portanto, o elemento de área é r dr dθ. E o U, por Pitágoras, dá isso. Antes de montar a solução, vamos falar um pouco a respeito de notação. Em cursos de cálculo, é comum usar a notação para integral de superfície com dois símbolos da integral, ou ainda combinado com uma elipse ou um círculo, desse jeito aqui. E para a integral de volume, três símbolos da integral com ou sem as elipses. Aqui a gente vai usar apenas um símbolo da integral. Então, a integral de superfície fica assim, com um A maiúsculo ou minúsculo, ou ainda um S maiúsculo ou minúsculo. Esse dA em coordenadas cartesianas é, por exemplo, o dx dy. E quando vai se resolver a integral, como aparecem dois infinitesimais, o dx dy, a gente tem que ter dois símbolos da integral. Esse dA em coordenadas cilíndricas é isso aqui, e em esféricas fica desse jeito. Agora, essas quantidades têm unidade. A unidade do dx é metro e do dy é metro. Então, esse produto dx dy vai dar metro ao quadrado. E o mesmo acontece com os outros aqui. A unidade do r é em metro, o de dr também é metro. O ângulo é adimensional, por isso não tem nada para o dθ. E para coordenadas esféricas, tem o r ao quadrado, e a unidade fica sendo metro ao quadrado. Então, sempre metro ao quadrado para a superfície. E para a integral de volume, também um símbolo para a integral, e um v maiúsculo ou minúsculo. Em coordenadas cartesianas, a gente tem o elemento de volume dado pelo produto dx dy dz. E na resolução, aí sim aparecem os três símbolos da integral. E para coordenadas cilíndricas, a gente tem isso, e para esféricas, isso aqui. O volume tem unidade de metro cúbico. Então, aqui eu tenho o produto das unidades de dx dy dz, que vai dar metro cúbico. Em cilíndricas, pela unidade do R, do dr e do dz, que vai dar metro cúbico. E nas esféricas, pelas unidades do R2 e do dr, que vai dar metro cúbico. Portanto, na nossa notação, a gente sempre vai ter um símbolo da integral, tanto quando nós temos um dA ou um dV. E só na resolução é que vai aparecer dois ou três símbolos da integral. Então, minha equação do dφ fica assim. O potencial final é a soma de todos os dφs sobre a distribuição. Veja que o dφ aparece com dr e dθ. Portanto, a distribuição é definida com r variando de 0 até o raio do disco e o θ dando uma volta completa, ou seja, de 0 a 2π. Dessa forma, o potencial vai ficar desse jeito aqui. Bom, a solução está montada. Daqui para frente vai ser só álgebra. Mas é importante entender como foi montada essa solução. Fazendo então a álgebra, lembrando que o sigma é uniforme, ou seja, é constante, ele fica fora da integração e acaba nisso. Resolvendo a integral, temos isso aqui. Então, o potencial vai ser isso. Lembrando que raiz quadrada de z0 ao quadrado é módulo de z0 e temos a solução. Vamos generalizar para qualquer localização do ponto P ao longo do eixo Z e usar o k igual a 1 sobre 4πε0. E restringindo apenas para z maior ou igual a zero, e a solução final fica sendo isso aqui, que é o mesmo resultado que obtivemos anteriormente usando o potencial do anel. Vamos analisar essa fórmula. A melhor forma é pensar a coordenada z em relação ao tamanho do disco. Vamos definir então a variável adimensional beta por z sobre r. E o potencial vai ficar desse jeito, que a gente pode ainda escrever assim, sendo que a função f de beta é uma função matemática que vai ditar o comportamento do potencial ao longo do eixo. Vamos ver a função em alguns pontos. Em 0 dá 1 e depois vai diminuindo. O gráfico fica assim. Para ver como fica no infinito, primeiro vamos ver como fica quando o beta é muito maior que 1. Usando expansão binomial, primeiro reescrevo a função. Agora aparece o 1 sobre beta ao quadrado, que é menor que 1. Então eu posso aplicar a expansão.
vai dar que f de beta é mais ou menos 1 sobre 2 beta. Então, com beta muito maior que 1, o potencial fica desse jeito, que dá para escrever dessa forma. A carga total no disco com densidade uniforme vai ser sigma vezes a área do disco. E substituindo na fórmula do potencial, vai dar isso. Portanto, sem chegar no infinito, o disco pode ser tratado como uma carga pontual com uma carga quezão. Agora vamos sair dessa região intermediária e ir para o infinito. Com beta ou z indo para o infinito, vai dar naturalmente zero. Isso é, o potencial é nulo no infinito. Vamos calcular a diferença de potencial entre dois pontos, um no plano do disco e o outro a 5 milímetros desse plano. E vamos usar uma densidade de 1 picofarad por centímetro quadrado. Vamos converter primeiro a densidade para o sistema internacional. A DDP entre os dois pontos, em Z1 e Z2, é isso aqui. Substituindo os valores numéricos, a gente obtém que a DDP é de mais ou menos 2,5 volts. Veja que essa DDP poderia ser calculada calculando primeiro o potencial em cada um dos pontos e depois a diferença. Isso envolveria mais operações numéricas, e com isso a incerteza do resultado vai aumentar. Por isso, a gente sempre deve buscar a equação na forma literal, como nós fizemos aqui, e só depois colocar os valores numéricos e fazer as contas. Isso vai dar um resultado sempre mais preciso. Resumo. Determinamos a equação do potencial no eixo de um disco com uma densidade uniforme de cargas. Com o disco no plano XY e o seu eixo no eixo Z, o resultado foi isso aqui, para o caso geral. E para o caso de Z positivo fica desse jeito, sem um módulo. E essa equação a gente pode normalizar e escrever desse jeito aqui, onde o beta é o Z sobre R. É isso aí.